Lá são 7h30. Vamos aquecendo aqui. Vamos aquecendo aqui até esperar mais uns minutinhos até o pessoal entrar. Agora são pontualmente. Vamos esperar um pouquinho, né? A gente vai... O que você mande, patroa. Branco, você está aí? Aparece aqui com a gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E bora comemorar o Dia do Milho, Nacional do Milho, né? Estourar uma pipoquinha aí, né, Laís? Começando a época boa, né, da pipoca. Aqui, pelo menos, bom, no interior é só festa junina, né? Então, mal posso esperar. Nem eu. Né? O pessoal está entrando, né? Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos e dar início. Isso. Lalo, você está bem aí na Argentina, né? Aqui a gente está com aquecedor, aqui eu estou morrendo de frio. Isso porque você não se preparou. Você está como produtora de milho. Você está como produtora de milho, não se preparou. Você vê, né? Viu? A gente reclama tanto de programação, viu como é? Verdade, verdade. Mas você está no escritório ou está em casa? Não, estou em casa aqui. Vamos, né? O pessoal também acho que está... Alguns estão no trabalho, o pessoal que está aqui na sala, outros estão em casa, né? O Daniel Mondin Samir está mandando um abraço aqui para vocês. O pessoal está em peso aqui na sala. Maravilha, sejam todos bem-vindos. Todos bem. Acho que a maioria de vocês, né, estão nos recebendo na casa de vocês, né, hoje. Então, primeiramente, né, muito obrigada, né, pela recepção, pelo horário, né, para a gente conversar um pouco, trocar um pouco de informação aqui desse tema, né, Rose, que é... Sim, extremamente importante. Extremamente importante, né, nesse momento. O Lalo vai agregar muito nesse evento. Bora lá, Laís, está contigo agora, tá? Bom, gente, primeiramente, alguns de vocês me conhecem, outros ainda não, mas eu sou Laís Trova, né? Eu sou responsável pela área técnica do mercado agro da Nortene. E um dos nossos braços aqui, né, dos nossos grandes braços, né, é o Lalo, que trabalha com a gente na linha de silagem, na linha de silox, né, de silobolsa. E também eu gostaria de apresentar para vocês a Rose, né, que está aqui com a gente. Acho que a Rose... Bom, os dois, né, são muito mais famosos que eu, né? O Lalo, acho que todos vocês conhecem. Eu chamo de bandeirante, né? Que ele desbravou esse mercado aqui no Brasil e trouxe praticamente tudo que a gente conhece hoje. E a Rose é a nossa gestora comercial, é a gestora da nossa área de silobolsa, que tem feito um trabalho incrível, né, Rose? Parabéns. Lalo, parabéns. Então, no final eu vou deixar o contato do pessoal com vocês, né, dos dois com vocês, mas acho que agora, Lalo, todo seu, estamos ouvindo. Todo meu, beleza. Boa noite, pessoal. Agradeço a participação nesse evento no Dia do Milho e tomara que no final da apresentação também fiquem felizes. Muitas vezes as notícias parecem boas e não são tão boas, e às vezes parecem ruins e não são tão ruins. Primeiro, para falar um pouco do que a gente pretende desse evento, é colocar basicamente o armazenamento é e como armazenamento funciona, sobretudo em um ano de super safra como esse que a gente tem aqui. E a gente sempre coloca o exemplo do arroz. A gente todos os dias consome arroz em casa, mas vai e compra no mercado uma vez por semana um pacote de arroz. Só que o arroz é colhido durante 2 meses do ano.
Então, esse arroz, alguém tem que armazenar ele para que a indústria, durante todo o ano, beneficie esse arroz, coloque em sacolas para colocar no mercado. Isso que acontece com arroz, que é muito simples de ver, como todos os dias tem que chegar novo produto para ser industrializado, para ser comercializado, acontece com todos os produtos agrícolas. A diferença de qualquer parafuso, qualquer produto industrial, a agricultura tem essa característica, que está concentrada a safra em um período do ano, é um produto netamente sazonal, mas tem que ser consumido durante todo o ano, seja pelas pessoas, seja pelo animal, seja como combustível, mas tem que ser assim. Portanto, a ideia é apresentar qual é hoje a realidade da armazenagem no Brasil, que é o que vem pela frente e como a gente pode trabalhar para minimizar os riscos que essa super safra está traindo. No primeiro slide, o ano passado, na Universidade de Mato Grosso, no campus de Sinop, o Felipe Perisoli, um graduado, de agronomia, fez um estudo de armazenagem em todo o Brasil. E ele detectou aproximadamente 17.000 unidades, das quais 30% são convencional e 70% do granel. Convencional, que é? Convencional é um galpão onde se coloca sacaria. Portanto, esse tipo de armazém é um armazém que está feito para feijão, para algodão, não para soja e milho, não para granel. Desse 70% do granel resultam 12.000 unidades. E essas 12.000 unidades têm uma capacidade de armazenar em todo o país 180 milhões de toneladas. Essa é a capacidade instalada que tem todo o país. É a capacidade de armazenagem do Brasil. Agora bem, nós temos a produção que vai ser colocada dentro desses armazéns. Então, dentro da produção de grãos do Brasil, a gente tem 10 milhões de arroz, 125, que é a estimativa que a gente vai completar no fim da segunda safra do milho. O que fechou a semana passada, 155 toneladas de soja, um pouco de sorgo, que leva a mesma característica do milho, e as culturas de inverno, basicamente 10 milhões de toneladas de trigo e aveia, triticale e algumas outras culturas de inverno que são armazenadas, que não são muito significativas no fim, mas também precisam de armazéns. Portanto, o total de 350 milhões de toneladas que a gente tem como produção para aquelas 180 milhões de toneladas de capacidade estática de armazenagem. Esse milho e essa soja, que são os principais produtos que ocupam a maior parte da armazenagem do Brasil, tem dois destinos: consumo interno e exportação. Consumo interno, no caso do milho, fábricas de rações, basicamente, e, ultimamente, nos últimos anos, a produção de álcool. E 48 milhões de toneladas vão para exportação. Brasil, com isso, vai se transformar esse ano em principal exportador mundial de milho. No caso da soja, que já com perto de 95 milhões de toneladas é o principal exportador de soja,
consume internamente 55, 56 milhões de toneladas de soja. Todo esse material tem que ser armazenado para ser consumido ao longo do ano. Por quê? Porque as indústrias não têm capacidade de pegar tudo isso o dia da colheita. Aí, o que já para ver é que com uma demanda de 305 milhões, com uma demanda que é a produção, não? Entenda-se. Com uma demanda de 305 milhões de toneladas, a disponibilidade de 180, a gente tem 120 milhões de toneladas de déficit de armazenagem. Mas a FAO, a Fundação de Alimentação das Nações Unidas, recomenda que países produtores como o Brasil deveriam ter de capacidade de armazenagem 20% a mais da produção. Isso dá que, segundo a FAO, a gente deveria ter 365 milhões de toneladas. Ou seja, o déficit é 185 milhões de toneladas. Disponibilidade, déficit são iguais. Ou seja, está faltando 50% de armazéns, sim, no Brasil. Agora bem, como se calculam os preços dos grãos? O preço do grão toma sempre como referência o preço referencial de Chicago. Chicago ordena, a partir da oferta e a demanda mundial, o valor do produto. Quando a gente coloca, para o caso da soja, esse preço do dólar e esse preço daí, não fiquem contentes que da semana passada já caiu e bastante para essa semana e cairá um pouco mais na semana próxima, daria como resultado R$ 159 a saca no Chicago, no mercado. No mesmo momento que Chicago marcava esse valor, Paranaguá pagava, entre aspas, R$ 140 a saca de soja. Ou seja, o custo do porto, da logística do porto, sim, já caía de 160, quase 160, para 140. E logo aí tem 3 exemplos, sim, de distâncias a porto. E vocês veem que quanto mais se afasta do porto de Paranaguá ou do porto de Santos, o preço vai caindo. Por quê? Porque o custo do frete que tem que pagar o produtor para levar o produto para ser comercializado, para ser exportado. E essa referência é a que toma a indústria local para pagar. Por isso, muitas vezes, quando a gente fala e o produtor fala, eu não tenho custo. Não, o custo está aí, está embutido no preço. O que vai acontecer com o milho? A semana passada também, o milho estava a $275 a tonelada. Isso, no mesmo cálculo que a gente fez para soja, faz para milho. Dá R$ 82 a saca, sim, como preço referencial. Só que no porto cai para quase 73. E se tomamos Rondonópolis, sim, como exemplo, dá R$ 49. A semana passada, o preço em Rondonópolis do milho era 55. Hoje já é 50. E tem uma péssima notícia. Vai continuar caindo. Por quê? Vai continuar caindo porque esse panorama que a gente sabe, que a gente viu nos slides anteriores, que tem falta de armazenagem e vamos a ter uma superprodução, 95 milhões de toneladas de milho produzidas,
vão a fazer que o preço caia. As expectativas são que, no meio da safra, no mês de julho, o milho possa cair até $232 a tonelada. Isso daria R$70 por saca. O que daria o preço no Paranaguá de R$61 e abaixo de 40 no Mato Grosso. E isso tudo por quê? Por não ter logística de armazenagem e poder estabilizar o preço um pouco mais, uniformizar o preço durante todo o ano. Nessa slide aí, a gente está vendo como funciona, como as regiões e mesorregiões dentro dos estados que são produtores de milho de segunda safra, milho safrinha. Ao lado temos os armazéns. E logo temos o que já foi colhido e usado dos armazéns. Então, na coluna final, você tem o déficit. Vejam, por exemplo, o Mato Grosso. Mato Grosso vai acabar colhendo na safrinha 45 milhões de toneladas. Capacidade de armazenagem, 45 milhões de toneladas. Só que já colheu 45 toneladas de soja. Portanto, temos 45 milhões de toneladas de déficit de armazenagem. Esse é só um exemplo. Quando você vê tudo isso, no próximo slide vamos ver em gráfico, você vê que toda a produção de milho já não tem espaço para ser colocado nos armazéns. Essa é a gravidade da situação que vai viver a colheita de soja. E isso, todo esse volume se agrava porque, olha nesse gráfico aí, cada um desses estados, em linha vermelha, você tem os meses onde vai a ser colhido esse milho. Ou seja, durante 60 dias, em 60 dias, vamos a ter 95 milhões de toneladas de milho que não temos onde colocar. Essa é a gravidade do evento que está vindo. Para vocês terem uma ideia, Mato Grosso, com 45 milhões de toneladas e 60 dias de safra, vai colher por dia 750 mil toneladas de milho. Em média, imagina no meio, em julho, mas em promédio vai ter isso aí. Isso são 15.000 bitrens. 15.000 bitrens por dia. Portanto, que é o que vamos a ter na paisagem matogrossense e eu acho que em outros estados também. Essa foto aí. Armazéns detonados, armazéns que pararam de tirar soja porque os produtores não estão querendo vender porque caiu o preço para 120, 130 e estão querendo que volte para 200 e sem espaço para receber milho. Portanto, essa paisagem aí é o panorama que a gente vai ter de aqui a 30 dias em quase todas as regiões do Brasil da safrinha. Quando a gente falava hoje sobre os preços, dentro desse cálculo de preço, tem um negócio que não está considerado nisso aí. Aí simplesmente era a distância ao porto. Só que aí aparece um detalhe que são as expectativas que o comprador tem. Com certeza vocês lembram, não tem como não lembrar, há uns 6, 7 anos, uma seca absurda e o preço do milho pulou para o céu, porque não tinha
e quanto mais avançava e mais se corroborava que não ia ter boa safra, o preço ia para cima. Esse ano é o inverso. Como se sabe que a produção vai ser muito alta, o preço vai ir caindo. E as expectativas de compra vão ser muito simples. O comprador vai ficar esperando o preço cair. Aí, qual é a defesa que tem o cara envolvido no processo de produção? É armazenar o próprio grão. Qual é a opção que a gente tem? Os armazéns são rígidos e têm uma capacidade X determinada e não tem como avançar, não tem como crescer. A única forma que tem é o silo bag. E normalmente a gente escuta por aí, o silo bag é muito caro. Então a gente sempre fala o seguinte, o silo bag parece caro porque o cara tem que assinar um cheque para pagar a conta. Coisa que num armazém, numa cooperativa, uma trading, ele paga sem assinar o cheque, tirando sacas do que ele entrega. Esses valores que tem aí, essa tabela que tem aí, que é um custo comparativo entre um custo de um produtor que vai colocar um milho que colhe em um armazém geral, ou que vai cobrar uma trading ou uma cooperativa. Esse ano, esses são preços da semana passada de Mato Grosso do Sul. Um amigo me passou esses valores e vai ser cobrado R$2,50 para ingressar no armazém, mais R$2,20 de frete. Você já tem R$4,70. Mais 20 centavos por quincena a partir dos 30 dias de armazenagem para cuidar desse produto. Aí você tem, por outro lado, o silo bag, que a gente colocou um preço de R$1,50, R$1 de silo bolsa e 50 centavos de real por saca de enchimento e de extração desse material na hora de tirar, na hora de vender. Então aí você tem um cálculo que para 60.000 sacas, que nos valores de bom de produção são 500 ou 600 hectares, ¿sí? Calculando entre 100 e 120 sacas por hectare, você tem que o custo de armazenar em um armazém geral, ¿sí? O que vai ser cobrado em uma cooperativa, são R$400.000. E com silo bolsa, o cara vai pagar R$100.000. Ou seja, esse custo de armazenagem é o que pode resolver o problema do produtor. Se o produtor não faz isso, ele vai pagar a conta, ¿sí? Os 400.000 que figuram aí, e o armazém, a cooperativa e a trading, que vão usar o silo bolsa, vão ter esse custo e vão levar o benefício. Quando você analisa o diferencial, o custo de armazenar em silo bolsa é 75% menor a um custo normal de um armazém. E isso não significa que o armazém ou a trading cobram demais. Não, são custos estruturais. Simplesmente que o silo bolsa é uma ferramenta que tem a chance de você se poupar, nesse exemplo, de R$300.000. Por que é importante isso aí? Quando nós vamos para aquela estimativa que a gente tinha, ¿sí? Da informação do mercado, ¿sí? Que o milho poderia cair no mercado referencial do Chicago para $232 a tonelada, daria para o exemplo que eu coloquei no Mato Grosso, menos de R$40
de menos de R$40 por saca o valor do milho que vai ser pago no pico da safra. Se você analisa R$40 o valor da saca de milho e analisa R$6,7 o custo de armazenagem, é mais do 15% do valor do produto que vai ser cobrado por armazenar. E isso é cobrado por armazenar porque a capacidade estática está super limitada. Então, é consequência do que dessa falta de armazenagem, sim? E isso, como a gente viu na foto do milho espalhado fora do armazém, é perda de qualidade, perda de quantidade, problemas de logística, é um caos. Ou seja, a solução imediata que tem na mão, o produtor, e se não é o produtor, será a trading, a cooperativa, o armazém, é o silo bolsa. Então, como contribui o silo bolsa para um produtor? Esse ano, com 15.000 bitrem por dia, com certeza alguém vai ter que parar de colher porque não tem caminhões para tirar o grão da lavoura, da fazenda. Então, se o cara tem silo bolsa, não vai ter demora na colheita, vai poder colher tranquilamente, sim? Sem parar, tenha ou não tenha caminhões. Como não para a colheita, reduz as perdas de colheita. Ou seja, não tem perdas, o que produz pode colher. Faz mais eficiente os fretes. Os fretes podem estar mais tranquilos. Tem muitos produtores que têm seus próprios caminhões. Quando tem seus próprios caminhões, armazenam no silo bolsa, pode ir tirando com tempo e levando para onde quiser o frete, o grão. Claramente, o produtor que tem o grão na mão, que tem o grão disponível, tem uma melhor posição comercial, ou seja, opções de comercialização. É para quem e a quanto eu consigo vender esse grão. Resumindo, o que o silo bolsa oferece para o produtor é flexibilidade comercial e de logística. Quais são as vantagens que tem um armazém e as cooperativas? Permite expandir a capacidade de armazenagem. Ter um pátio, sim, onde consiga colocar 25 a 30 silobolsas por hectare, aumenta a sua capacidade. Melhora a utilização da estrutura fixa que tem. A amortização do capital da infraestrutura se barateia muito. Por quê? Porque aumenta a capacidade. Racionaliza os fretes. É normal. Sim? Os fretes, os caminhões não têm que fazer, não têm que ir a porto, sim? Ou a uma terminal afastada, e senão fica fazendo os fretes curtos até as fazendas para pegar cada vez mais grãos. Portanto, que oferece o silo, a Silox para um armazém? Flexibilidade de armazenagem e logística. E aí, o terceiro player, sim? E isso que vocês estão olhando na foto é um porto. É o Rio Paraná, em Rosário, na Argentina, onde o silo bolsa está bem mais desenvolvido que aqui no Brasil. E que é isso? É uma trading que aproveitou o preço baixo na safra, sim? Para ter uma estratégia muito mais agressiva de compra de grãos.
E que fez? Colocou ao lado do porto. Chega o barco e aí começam os caminhões, as caçambas, a jogar grau para completar o barco. Melhora muito a sua capacidade de armazenagem, permite melhorar o negócio, permite racionalizar os usos das estruturas e também os fretes. A trading, sobretudo aquelas que têm capacidade de alugar ferrovias para mandar ao porto por ferrovia, que barateia muito. Isso pode fazer quando controla mais estoque no origem ou perto do origem do produto, do grau que vai comercializar. Pessoal, a ideia não é assustar a ninguém, mas essas fotos que você tem aí é a paisagem que vai à Terra. E mais uma, a realidade é que essa foto no fim, que está na tela, embaixo à direita, essa foto pode se repetir. Por quê? Porque tem, em grande parte do Cerrado, principalmente no Mato Grosso, previsão de chuvas fora do normal e fora do tempo normal de chuvas no mês de junho e julho. E aí, o cenário de milho no chão vai ficar bem pior. É nada, é se prevenir, é tentar segurar o grão. Com certeza, o preço do milho disponível vai a cair no próximo mês, com certeza. Com certeza vai cair minimamente até o mês de julho. E para não ter um resultado em vermelho do recorde absoluto de safrinha, que coloca um sorriso na cara de todo mundo, para que não acabe sendo cara de tristeza, sim? Assegurar a produção, assegurar o grão até fim de setembro, outubro, sim? Vai ser uma medida barata e eficiente para não perder dinheiro. Eu fico por aqui, fico à disposição. Tomara que tenham entendido alguma coisa do portunhol que a gente falou. Se discordam com alguém, podem xingar tranquilo. E se não, podem fazer perguntas para contestar agora ou logo pelo e-mail em um contato posterior. Laís. Pessoal, a gente tem aqui embaixo uma caixinha que é Question Answer, bem aqui embaixo do visor, né? QIA. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar, que o Lalo vai responder todas. A gente vai fazer as postagens, tá? Nas redes sociais. Lalo, tem uma aqui já. A gente pode começar. Acho que a gente está com um tempo bom aqui ainda. Que, Fala, assim, menino. o Paulo, né, está perguntando sobre... Existe a possibilidade climática inicial, né, do El Niño este ano? Tem alguma previsão do El Niño? Sim. O Niño está um pouco demorado, mas o que se escuta dos climatólogos que está vindo, normalmente em junho vai começar a chover. O que eu escutei é que as chuvas de primavera vão a cair no inverno. Claro que não é igual o Paraná que o Mato Grosso, mas em Argentina já está se falando que junho e julho vai ter água pra caramba, e o Niño vai vir com força aí a partir da segunda quincena de junho.
E por isso também é que tem previsão de chuvas fortes fora do padrão em algumas regiões do Brasil. Então, é um negócio que é para se cuidar. Lalo, ó, tem mais duas aqui, ó, já. Bom, o Cláudio, né, primeiro parabenizou a apresentação. Ele falou o seguinte, ó, qual que é a expectativa de melhora nos preços dos grãos para julho em diante? Tem alguma expectativa de melhora? Com certeza, sair do sufoco da safra vai ser fundamental. Essa previsão de $232 a tonelada de milho, sem dúvida nenhuma, é um negócio que como falei, está em função do que aí vai ter um pico de safra que ninguém vai querer o milho. E, aliás, isso, o que estamos no negócio do Silo-Bolsa desde muito tempo, tem aí alguns colegas que trabalharam comigo há muitos anos atrás e já têm visto isso. Tem um problema adicional. Tem muitos produtores que têm vendido antecipadamente milho a preços bons, a preços muito bons. Só que aí tem um problema. As trading ou as indústrias que compraram esse milho não vão querer receber no pico da safra. Então, é bem possível que liguem para demorar o envio dessa mercadoria. E também vai ter muitos que vão colocar problemas no grão, problemas entre aspas, no grão, ardido, excesso de alguma característica negativa para não receber esses grãos. Isso é normal que aconteça. E aí começa a ter reclamações de que problema daqui, problema de lá, que o Silo-Bolsa, que não o Silo-Bolsa. Isso vai acontecer, infelizmente, a causa disso. A partir do pico da safra, quando começa a se regularizar a logística, que é o grande problema, aí o preço vai ter uma tendência a subir, a não ter que pagar muitas multas por essa falta de armazenagem que o Brasil tem. Então, a partir de aí, não vai ser a suba muito grande, sim? Mas com certeza vai a ir subindo. Por quê? Porque está na intersafra e normalmente na intersafras o preço sube. Isso é assim. Logo vai depender também essa suba de que aconteça na safra americana. Se o clima acompanha na safra americana, a suba do preço vai ser menor. Se tem algum evento climático negativo na safra americana, o preço vai subir mais. Certo. Olha, tem um comentário aqui, na verdade. O René, né, o René Malaguti, ele primeiro agradeceu, depois ele fez um comentário para contribuir. A capacidade de armazenamento das cooperativas hoje, né, no Brasil, não chega nem chega a 55% da capacidade de produção nas suas regiões. Então, é um problema generalizado, né? Não é só o produtor, são as cooperativas, né? Está todo mundo passando pelo mesmo problema, né, no momento. Pode falar. O trabalho que apresentou esse agrônomo em Sinop, em seu trabalho de graduação, fala que a média de déficit de armazenagem no Brasil todo é 35%, que a gente viu 120, sim, em 300 milhões de produção. Mas
nas áreas, nas regiões de safrinha, toda a área de cerrados, é 50%. Estavam vendo Mato Grosso vai produzir 45 de milho, 45 de soja e tem 45 de armazenagem. Metade dos grãos não tem armazéns. No Nortão, Maranhão, Piauí, Rondônia, pior ainda. Então, a capacidade de armazenagem nem chega a 40% da produção. Esse é um problema seríssimo. E, pessoal, tem outro negócio. Não pidam para o governo nada. Armazenagem é problema dos privados. É problema da gente. Nós plantamos, eu sempre falo isso, e quem me conhece com certeza tem escutado isso, isso se chama agronegócio, não agricultura. Não é plantar, colher e acabou. Não. O que cada produtor tem é uma empresa de agronegócio. Portanto, começa o negócio com planejamento de plantio e acaba quando tem dinheiro no bolso. Se o produtor não cuida disso, ou a cooperativa não cuida disso, perde uma fatia do negócio. E o pior é que por aí ninguém, porque perdem qualidade e quantidade. Então, agricultura é agronegócio. A solução é nossa, tanto quanto o problema é. Pessoal, olha, a gente está... Vou finalizar as perguntas agora, tem mais algumas aqui, mas a gente vai responder para vocês, que a gente tem os contatos de todo mundo, nas redes sociais também, tá? Nós vamos fazer um Lalo Responde aí, um bate-bola bem legal, tem algumas perguntas bem interessantes aqui. Então, eu vou... Lalo, posso... Para. Não, eu vou seguir aqui com a apresentação, a gente está terminando. Pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês um modelo, né, que a Nortene, né, o Silox, né, tem implementado agora, que a gente chama de um armazenamento assistido, né? Como responsável pela área técnica, nós temos uma equipe hoje que está em campo, né, e é com o produtor, né, do início ao fim. Qual que é a ideia? O que a gente tem? O Silox, quando a gente faz uma entrega, né, a gente faz uma entrega assistida. Nós fazemos hoje um programa de capacitação das equipes, porque no campo, de fato, tem sido um gargalo também do pessoal que faz o trabalho, né, que movimenta a embutidora, o pessoal ainda tem alguma dificuldade, e não é só, né? É como o déficit está gigante, o pessoal precisa embolsar, então até as empresas, né, até mesmo os produtores, né, que têm, né, as próprias embutidoras, eles têm sofrido muito com mão de obra. Então, nesse sentido, a gente tem um programa de capacitação das equipes que manuseiam o Silo Bolsa. Nós fazemos um acompanhamento das ações em campo, em períodos periódicos, né? Então, a gente faz tanto o processo de armazenagem, né? Como a gente acompanha esse processo de armazenagem, e depois, periodicamente, a gente monitora a situação do Silo Bolsa. Para quê? Né? Para fazer uma análise de risco e oportunidade para os nossos clientes. Lembrando que, assim, o que é importante a gente dizer, que hoje a Nortene já é a 6ª maior produtora de Silo Bolsa do mundo, e este ano a gente vai ser a maior, né, o maior fornecimento do Brasil. Rose, eu gostaria de te chamar aqui para falar um pouquinho sobre os diferenciais da Nortene, né, da política comercial. E uma outra coisa só para falar com vocês é o seguinte, a gente tinha um sorteio para fazer, nós vamos fazer amanhã, e nós vamos liberar com todo mundo que está aqui. Nós temos a sala cheia, então o nome de todo mundo que está aqui hoje. E nós vamos liberar amanhã, né, o sorteio nas redes sociais, e a gente entra em contato com cada uma das pessoas que ganharem para viabilizar a entrega, tá bom? Rose. Olá, pessoal. Falando um pouquinho da política comercial do Grupo Nortene, né?
A nossa estratégia no estilo Bolsa Silox, né, é uma política muito transparente. Nós atendemos os nossos clientes através dos canais de distribuição e vendas, são os nossos parceiros, cooperativas, né, e as trades que atendem aí o final. Nós temos uma política comercial, né, para respeitar toda essa distribuição, né, que depois, se vocês tiverem curiosidade de saber, aqueles que ainda não trabalham conosco, né, a Laís vai compartilhar o meu telefone, né, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou passar todas as condições comerciais, como que é a política da Nortene, né, a Nortene respeita todos os canais de distribuição desse produto, né, que é via distribuição, revenda, cooperativas aí que faz a parte de expansão de armazenamentos e as trades. E os produtores aí, que são os grandes produtores, né, seguindo a política da Nortene também, tá? Mas me chamem, né, meu telefone está disponível aí no painel. Você vai colocar no chat também, Laís? Posso colocar, Rose. Bom, Uhum. pessoal, a gente tem aqui, né, os contatos todos, né, o e-mail do Lalo, né, pouco conhecido ainda como Hector, né, mas grande Lalo. Os meus contatos também de área técnica, então, o que vocês precisarem de suporte em relação ao produto, também pode falar com a gente da área técnica. E comercialmente, né, com a Rose. A gente vai disponibilizar as versões, né, uma versão pocket dessa apresentação no nosso LinkedIn para vocês. Então, entrem lá para vocês compartilharem. E a gente tem gente aqui, ó, bem legal, tem pessoal de fora do Brasil, tá todo mundo aqui com a gente. Pessoal, muito bom, né? Bom, primeiramente, agradecer a todos, né? Agora, né, por todos terem nos recebido essa noite, né? Obrigada a todos. Lalo, mais uma vez, obrigada, né, por compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente e ensinar todo mundo. E a gente nos vê, certamente teremos mais, né? E a gente vê nesse mundão por aí, né? Nós vamos encontrar, acho que boa parte desse pessoal que está aqui, né, nessa sala hoje, teremos a oportunidade de encontrar. Certo? Pessoal, obrigada, boa noite. Obrigada, Fiquem Laís. bem. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite, obrigado. Tchau.